Pronto. Bom, então, irmão, nós percebemos, muitos dos nossos irmãos, como que, comparando ou dizendo, como que todos os nossos irmãos andando por vista, mas achando que estão andando por fé. Andando por vista, mas achando que estão andando por fé. Então, reivindico aqui para esse mundo os acontecimentos conforme os seus planos, julgando que os seus planos são a vontade de Deus. Ontem eu conversava à noite com um colega de trabalho, eu estava olhando para o céu, assim, pensando longe, né? E ele passou lá e brincou com outro colega, assim, ó, irmão ali, ó, e vieram conversar comigo, né? Aí vai chover? Se perguntar se ia chover, porque eu estava olhando para o céu. Daí eu falei, ó, não sei se vai chover. Então, quem está olhando para cima ainda não? Estou aguardando o Senhor Jesus voltar para colocar em ordem a casa, esse mundo aí. Não, eu quero ir para o céu também, mas não agora. Ué, por que não agora? Não, agora não, quero mais tarde. Mas por quê? Aqui é melhor que lá? Ah, aí ele ficou assim, meio pensativo. Como é que eu vou dizer se eu não conheço lá, né? Aí eu dei um exemplo, ele assim, tu já viajou para outro país? Daí ele, não. Pois é, eu já viajei. Aí como é que funciona? As pessoas falam de outro país para ti, tu tem uma ideia, mas tu tá no conforto da tua casa, do teu país. Então tu não tem a expectativa de ir para lá, porque tá bom aqui para ti. A partir do momento que tem celular, tem Netflix, tu tem uh, toda uma gama de conforto e tu não conhece o céu, é claro que tu não quer ir para lá agora, tu quer ir depois, quando? Quando ficar velho, não tiver mais força, não conseguir mais mastigar comida e tal, aí tu quer ir para lá, se é que existe, né, para ti. Então, quando a pessoa fala assim, eu quero ir para o céu, mas não agora, é porque ela não conhece o céu. Eu comentando com ele, né, conversando e comentando com ele. Porque se ela conhecesse o céu, ela, como o apóstolo Paulo, ele subiu ao terceiro céu, foi levado ao céu por Deus, conheceu o céu, viu coisas lá, então a fala dele aqui era: eu só espero e almejo estar com Cristo. A minha vontade é ir hoje com ele. Mas quando nós vivemos num país que nos dá todo o entretenimento, como países ocidentais o fazem, nos anestesiam com uma série de alimentação que cria dopamina, noradrenalina, que cria toda uma agitação na nossa mente, uma embriaguez. Aí redes de comunicação, televisão, Netflix, celular, computador, telões, cinemas, pizzarias, etc. E a gente não conhece o céu, é claro que a gente não quer ir para lá. Agora, eu lembro de eu ter ido viajar e a maneira como eu fui tratado, como eu fui recebido, a hospitalidade, eu me cogitei assim, pô, se eu morasse aqui, ia ser bem melhor que lá no Brasil. Eu fiz essa cogitação, essa possibilidade, né? Então, se nós não recebemos do Senhor as revelações por fé, que é uma convicção acima do que os nossos olhos podem ver, de como será o céu para nós, logo ele é secundário, ele é terciário, ele não é interessante para nós, como esse mundo que é muito mais atrativo, muito melhor que o céu para nós. Por que ele é melhor? Porque dele é o que nós experimentamos. Se nós não experimentarmos do céu, não fará sentido para nós a ideia de ir para o céu agora. Só quem experimenta do céu, quem fez um check-in no aeroporto espiritual e foi dar uma volta lá no céu, fazendo uma analogia aqui, e voltou, fica triste por ter voltado, vamos assim dizer, né? Então o almeja está lá. Então, o que acontece? Como a gente não experimenta das bênçãos celestiais de Deus, logo a gente quer as bênçãos de Deus aqui na Terra. E é assim que a igreja ela se formou hoje, contrariando a vontade do Senhor Jesus. Então, logo, o Senhor Jesus não tem interesse nesse comportamento carnal da igreja. E ele está fora, ele não compactua com isso. E ele não anda com os irmãos andam sozinhos, como Sansão em Juízes capítulo 16, onde Dalila amarrou ele
e ele disse, eu vou contra os filisteus e Deus será comigo como de outras vezes. Ora, não é assim que todos os irmãos falam? Não, vou vencer esse problema, eu vou fazer minha corrente de 7 dias, eu vou conseguir a minha bênção. Quantos irmãos compraram o carro, né? E aí deram testemunho lá na igreja, foi Deus que deu o carro. E aí deu um mês, um ano, 2, o banco tomou o carro porque não conseguiu pagar. Ué, mas por que Deus deu e o banco tomou? Faz sentido? Não faz sentido, é uma coisa sem sentido. Então, quantas bênçãos os irmãos contam que não veio de Deus, veio da sua própria vontade de ter aquela aquisição ali. Então, usou a palavra de Deus, dizendo que era Deus abençoando e não era. É porque nós temos vontade de ter uma coisa e achamos que aquilo vai ser bom para nós e a gente usa de forma vã o nome de Deus. Não mencione o nome de Deus em vão, né? Ah, por exemplo, pessoa quer muito dinheiro, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ontem nós falávamos, né, irmão, de um colega que sentou embaixo de umas lenhas que estavam prestes a cair, perigoso, né? Aí eu alertei ele, não senta aí, é perigoso. Aí ele disse, nada, a gente não vai morrer antes da hora. E nós comentávamos antes que eu não tive nenhuma resposta para dar para ele, né? Naquele momento estava cansado, o senhor não me deu nenhuma resposta e eu não tenho procurado falar se o senhor não tem interesse que eu fale também. E aí hoje o senhor falou para mim, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, que era o que ele estava falando. Mas Deus, na verdade, ele deu a resposta para mim. Ele quis dizer, havia uma resposta para ele, só que eu não tinha interesse de falar porque ele vai buscar versículos da Bíblia de acordo às suas vontades. Ele não está morto para si, para que Cristo viva nele. O Senhor Jesus não vive em nós como igreja de modo geral. De modo geral, o Senhor Jesus ele está fora, batendo a porta, esperando que nós abramos a porta do coração para que ele entre e seja nosso Senhor e nos guie. Mas não, cada um guie a si mesmo. Bom, então... Achei que era com o irmão aí. Você está chamando o irmão. Então, como pode a igreja se localizar no mundo sem Cristo? Simulando uma situação onde aparentemente o Senhor Jesus estaria no controle. Aí pega textos isolados e buscando trazer as bênçãos terrenas de Deus para a vida do crente. Não que Deus não possa dar uma bênção e ele não venha dar, mas esse é o objetivo terciário. O objetivo primário de Deus é ele no total controle da nossa vida. E só vai acontecer quando nós provar do céu. Se nós não provar do céu, mas provar, experimentar por fé, mas a fé não é não é uma força do pensamento. Eu queria tanto acreditar nisso. Não, é uma convicção, uma certeza imutável, que vem de Deus, é um milagre. Nós não podemos desenvolver essa certeza. Enquanto o crente não experimenta isso, ele começa a buscar a aprovação de Deus nas bênçãos terrenas. Eu comecei a dar o dízimo, orar a Deus, Deus começou cada ano eu consigo trocar de carro, de conseguir comprar a casa na praia, Deus está me abençoando. Então essas são as supostas evidências de que Deus está com a pessoa, né? E realmente a pessoa está sozinha no mundo, vivendo no mundo sem Deus. E isso é muito triste. Bom, vamos ler então a Bíblia em Deuteronômio, né? Vamos ver qual é a puxada da farinha, né, para a sua panela, onde Deus não tem este interesse, né? Deuteronômio, capítulo de número 1, verso 1. Se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês e se obedecerem fielmente a todos os seus... podem ficar por aí, sentar se quiserem. Fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhe estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeça ao Senhor Deus e ele lhe dará todas as bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará, dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas.
Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e cevada, muita comida. Deus os abençoará em tudo que fizerem. Quando o inimigo atacarem, o Senhor Deus o destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. O Senhor, nosso Deus, abençoará vocês em tudo o que fizeram e lhe dará o trigo, que os seus depósitos ficarão cheios. Se obedecerem a todas as leis do Senhor, se obedecerem a todas as leis do Senhor, nosso Deus, e cumprirem todas as suas ordens, ele fará com que sejam o único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus, o Senhor, e terão medo de vocês. Nossa, que coisa linda. Ele lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas na terra, que está dando a vocês de acordo com o juramento que fez aos seus antepassados. Deus abrirá o céu, onde guarda suas ricas bênçãos. Ele lhes dará chuva no tempo certo e abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Se obedecerem fielmente os mandamentos do Senhor, que hoje eu estou dando a vocês, ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações, e não no último. E fará também com que a fama de vocês cresça e não diminua. Não se desviem dos mandamentos que hoje estou dando a vocês, nem para a esquerda, nem para a direita. E nunca adorem, nem sirvam a outros deuses. Então, olha que coisa linda. Imagina o sonho de consumo, hein? Eu obedeço a Deus, Deus me dá trigo, mel, eu empresto a todo mundo, não tomo emprestado de ninguém. Nossa, olha só. Eu planto ali e Deus vai fazer chover até eu colher. Quando eu colher, para de chover. Que maravilha. Tudo que eu for fazer, Deus vai abençoar. Então, o que a igreja faz hoje? Desde a igreja católica, né? A igreja, que é o conjunto da cristandade, todos aqueles que dizem ser cristãos. Essa expressão da igreja no mundo não quer dizer que é a expressão certa, Deus não concorda com essa expressão, mas ele permite para que os verdadeiros se sobressaiam, sinceros se sobressaiam, né? Mas a igreja, ela traz esse aliancismo que Deus fez para Israel, todas essas promessas que Deus deu para Israel, todas essas bênçãos maravilhosas que Deus deu. Israel seria uma nação onde as nações viriam com carros de guerra, como agora está acontecendo lá, né? Israel vai ser sitiada ainda por mais de 200 milhões de soldados, e o próprio Senhor Jesus vai descer do céu e vai pelejar contra Israel, a favor de Israel, contra as nações, né? Mas essas bênçãos todas aqui eram para Israel, bênçãos materiais. E todo mundo quer tomar posse dessas bênçãos aqui, ó. Agora, fala também sobre as maldições, no verso 20, né? Se não me engano, vamos ver aqui, onde começa. De 15. Porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor, nosso Deus, está mandando e não obedecer às suas leis e os seus mandamentos que estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Deus os amaldiçoará nas cidades e nos campos. Olha as pragas nos campos aí, ó. Deus os abençoará dando-lhes pequenas colheitas de trigo e de cevada e pouco alimento. Deus os amaldiçoará dando poucos filhos, colheitas pequenas e poucas crias de gado. Deus os amaldiçoará em tudo o que fizerem. Se vocês abandonarem o Senhor e começarem a praticar maldade, ele fará cair sobre vocês maldição, confusão e castigo. Ele os amaldiçoará em tudo o que fizerem e acabará logo com vocês. O Senhor os castigará com doenças e mais doenças, até que todos morram na terra, que vão invadir e que vai ser de vocês. Ele os castigará com doenças contagiosas, infecções, inflamações, pestes, febres, mandará seca e ventos muito quentes, e fará com que pragas ataquem as plantas. Essas desgraças
continuarão até que vocês morram. Não haverá chuva, o chão ficará duro como ferro. Em vez da chuva, o Senhor mandará pó e areia sobre a terra, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que sejam derrotados pelos inimigos. Vocês atacarão juntos em ordem, mas fugirão por todos os lados. Então, as mesmas bênçãos que o Senhor prometeu, agora ele está prometendo as maldições se Israel não obedecesse aos mandamentos do Senhor. Então, esse era o tratamento de Deus com Israel antes da nova aliança, o Novo Testamento, a aliança da igreja. Então, Israel, se Israel, como nação de Deus, para testemunho do mundo, para que os outros povos, as outras nações, abandonassem os seus deuses, vendo em Israel uma nação que tinha um Deus verdadeiro, amoroso e zeloso. Então, Israel era para ser o testemunho de Deus na terra. E Deus, ele cuidava de Israel. Ele iria proteger Israel, mas os povos, as nações, nunca conseguiram ver de forma plena em Israel um testemunho. Israel começava a ser abençoada, as nações pensavam em se achegar a Israel e aprender com ela sobre esse Deus, ela caía em transgressão e abandonava a Deus. Israel começava a colher um pouquinho mais de vinho, de trigo, de carne, começava a melhorar um pouco, ela abandonava a Deus e caía em transgressão. Então, Israel nunca teve uma constância para dar testemunho para as nações. Então, tinha as bênçãos, mas tinha as maldições terrenas, hereditárias, de pai para filhos. Havia necessidade do povo obedecer às leis israelitas dadas aos judeus, que não é dada à igreja. Então, esse era o relacionamento de fora para dentro. Deus aparecia numa sarça ardente, aparecia no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava no templo, Deus dava o recado, ele transmitia ao povo. Não havia uma relação direta de Deus com o homem. Deus não morava dentro do ser humano, como na nova aliança que nós vivemos hoje. Então, hoje, aqueles que acreditam em Deus e ainda não foram salvos, isso aí é uma revelação para um dia, Deus quiser, ele trará alguém que ele queira que ouça através de um canal do YouTube, por exemplo, ou pessoalmente, ou numa videochamada com mais gente. Mas hoje, a maioria das pessoas que estão dentro da igreja, que é o conjunto de cristãos confessos no mundo, que a igreja professa, confessa, dentro de qualquer religião cristã, não é salvo. É um prosélito convertido àquela religião cristã. Nunca nasceu de novo. Então, logo, lhe é comum buscar um relacionamento externo com Deus, não muito diferente dos outros povos ou das outras crenças, aonde se adora Maria, se adora o Exu, se adora a Iemanjá, se adora imagens ali que tem boca e não falam. É uma linguagem unilateral ali, a gente fala com a imagem e nós mesmos respondemos pela imagem, como se ela pudesse nos responder. E os cristãos são a mesma coisa. Hoje a igreja, de modo geral, ela não é salva. Lembra que o Senhor Jesus fala uma parábola das 10 virgens. 5 sobem e 5 ficam na terra. Então, nós temos a metade da igreja aqui. Nós temos aproximadamente 2 bilhões de cristãos no mundo. Aproximadamente 2 bilhões e meio de cristãos no mundo. A metade não vai subir quando o Senhor voltar. E dentro da metade que está salvo, que vai subir, estão andando na carne, como aqueles que não são salvos, porque andam segundo a religião cristã, que abraçou a relação de Deus com Israel para si. E Deus não permitiu isso. Deus jamais usou seus apóstolos, que são os fundadores da igreja, os pais da fé, os detentores da doutrina de Cristo para a igreja. Jamais eles foram autorizados a trazer práticas judaicas. Pelo contrário,
o apóstolo Paulo foi bem claro que nós não podíamos retroceder, abraçando práticas judaicas, principalmente nós, os gentios, que não somos judeus convertidos à igreja. Então, hoje, há essa necessidade de confirmação. Se Deus não está aparentemente me abençoando numa determinada área, no casamento, com os filhos, abençoando no sentido exterior, dele se comunicar de fora para dentro e me alcançar bênçãos externas, uma saúde adequada, eu ter muito dinheiro, é porque eu estou em pecado, porque logo o que diz lá no texto? O texto ele é bem claro que a pessoa que ela não ganhava muito dinheiro, ela não podia emprestar para as pessoas, ela tinha poucas posses, ela estava amaldiçoada. E darei poucos animais para vocês. Quais as maldições que seguem os que não obedecessem à lei? E darei poucos filhos. Então, o irmão que teve só um filho, tá amaldiçoado por Deus, então. Darei poucos animais. O irmão que ganha pouco, tem um serviço ali que ganha pouco, está amaldiçoado por Deus, segundo as maldições relatadas. Porque se você vê os coaches da fé hoje, eles levam os irmãos a buscar riquezas, honra, glória, os primeiros lugares. Te farei por cabeça e não por cauda. Então, Israel era para ser a nação mais rica do mundo, para que o mundo, sendo na carne, não nascendo de novo, não havendo a possibilidade de novo nascimento, conhecesse o único e verdadeiro Deus de forma externa, não interna. Não teria que adorar em algum lugar, teria que apenas converter o templo pagão para o templo judaico. Os deuses pagãos para a Arca da Aliança, Deus usava elementos externos porque não havia possibilidade de nascer de novo. Isso foi uma dádiva futura dada à igreja. Mas Deus, desde o passado, ele quis juntar as nações para si. Então, ele criou elementos para isso. E nós vamos continuar essa prática. O Senhor vai voltar a tratar com Israel. A figueira está florescendo. Os mais maduros vão entender isso, né? Se vierem a ouvir isso aí que nós estamos falando agora. Vão entender. A figueira está florescendo. O Senhor Jesus falou sobre os sinais da sua vinda quando a figueira florescesse. Israel está florescendo. Tudo que está acontecendo lá. Uma terceira guerra mundial está a caminho, mas não acontecerá antes que venha a falsa paz de 3 anos e meio. E todas as nações se juntarão, o rio Eufrates vai secar, haverá guerra de Megido ou Megido, tanto faz, e as nações se levantarão contra Israel. Israel vai perder o domo de ferro, porque Israel luta sozinho. Israel fala que luta em nome de Deus, mas Deus já abandonou Israel faz muito tempo. Israel está sozinha. E agora Deus trata com a igreja, com os sinceros dentro da igreja. Israel está sozinha, mas ela acha que luta com Deus. Juízes, capítulo 16. Sansão falou para Dalila, eu vou lá e vou destruir os filisteus como eu sempre fiz. E houve uma forte destruição sobre Sansão. Até os olhos de Sansão foram arrancados, símbolo da cegueira espiritual que Sansão vivia. Ele achava que Deus estava com ele. E a igreja cristã confessa, acha que Deus está com ela, mas Deus não está mais. Em Apocalipse, o Senhor Jesus vai dizer para Laodiceia, tu que se dizes rica, próspera, dizes que pode ver, que sabe das coisas, mas tu és cega, tu és pobre, tu és miserável e tu és nua. E hoje é a igreja que nós temos. Os grandes templos das religiões, muitos feitos até com ouros, com pedras de Israel. A igreja hoje ela é rica materialmente porque ela abraça uma posse judaica. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus permite o Deus desse mundo inundar a igreja de riquezas,
Porque o Deus desse mundo ofereceu para o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 4, todas as riquezas desse mundo. E o Senhor Jesus rejeitou. Então, a noiva de Cristo, dita noiva, confessa, não quer dizer que é, porque ela não vai subir, ela busca dar o dízimo para prosperar, ganhar riquezas, trocar o presidente, botar um presidente que vai fazer essa nação ser a nação de Deus. Nada disso o Senhor está compactuando. O Senhor não tem nada a ver com isso. O Senhor está fora de tudo isso. E o apóstolo Paulo, quando ele se depara no seu julgamento, em Atos capítulo 13, vai discorrer até o 27, em vários trechos, situações, ele não usa de nenhuma linguagem populista ou coloquial até mesmo, ou de forma a agradar. Ele fala, vocês são fariseus e vocês são saduceus. Eu creio na ressurreição dos mortos, nessa parte os fariseus estão certos e os saduceus estão errados. Então o Senhor, ele nos traz a verdade e nós devemos viver essa verdade, expor essa verdade. Então, a relação que hoje nós estamos buscando com Deus externa está errada. E Deus não tem nada a ver com isso, o Senhor Jesus está de fora. Ele não tem nada a ver com isso. Aproveitando isso que você está falando, está me ouvindo bem? Uhum. O grande problema, né, irmão, que você está falando, eu estou meditando aqui também, da igreja hoje, né, em relação a Israel, só para ficar claro a quem vai ouvir esse vídeo, né, o entendimento, né, que nós temos é que a igreja ela não tem nada a ver com Israel do ponto de vista da aliança, que continua, que perpetua, não. É o que é chamado, né, a teologia chama de aliancismo, hoje, o nosso entendimento mediante a escritura, que não é a igreja, ela é um apóstrofo, né, dentro dessa linha temporal, né, desde a criação de Deus. Mas, ponto, porque eu quero chegar, enfim, eu não quero adentrar em detalhes, não, porque isso acaba dividindo muitos irmãos e ao ponto, às vezes, até que romper a comunhão por crer nisso. Mas eu quero trazer o ponto que é principal, que é uma realidade para todos. Por nós pensarmos como Israel, né, porque hoje a maioria das religiões, né, que são cristãs, das igrejas cristãs, elas, de certa forma, são aliancistas, né? A igreja é a continuação de Israel, ou seja, se ela é a continuação, as mesmas promessas, elas valem. Entendeu? Elas estão sendo validadas também para aqui. E nós estamos incorrendo nos mesmos erros que Israel, irmão. Se a gente parar para pensar, quando Jesus vem, né? E Jesus vem fazer essa divisão, né, a antiga aliança, né, para a nova aliança, né, que assim nós temos, né. Então não é uma aliança continuada, porque em Cristo, né, faz essa divisão, mas enfim, às vezes uma coisa simples que a gente deveria entender, às vezes a gente consegue compreender. Por nós ainda estarmos ainda presos a uma antiga aliança, as promessas, tudo que tem ali para aquele povo, para aquela temporalidade, nós estamos incorrendo nos mesmos erros, que é o quê? Quando Jesus veio, o povo dividido, quanto tinha ali os saduceus, os essênios, zelotes, uma divisão muito grande, cada um tinha a sua ramificação de crença dentro de um povo só, divididos, confiavam na sua lei. Hoje nós confiamos a igreja, né, também dividida, né, trazendo aqui, lançando um paralelo, também completamente dividida. Isso tudo porque nós não entendemos que nós temos que nascer de novo. Coisas que Jesus deixou assim, de forma tão clara, né, irmão? Jesus deixou assim tão muito clara. Jesus deixou muito claro, nascer de novo. Todo momento, ó, não tem como botar pano novo em remendo velho, vinho novo em odres velhos, e etc e tal. Jesus deixou isso assim muito, muito claro, não dizendo diretamente, mas todas as analogias e as parábolas as quais ele usou, as comparações, deixa isso muito claro, torna isso muito claro, se a gente pensar um pouquinho nisso. Mas eu creio hoje que é justamente por a gente não ter compreendido isso, a gente não, né? A igreja atual, graças a Deus, hoje eu tenho paz quanto ao entendimento que o Senhor tem me dado. E tenho aumentado a minha comunhão, que importa a gente ter comunhão com o Senhor. Mas, enfim, a gente está incorrendo os mesmos erros que Israel, a igreja que está aí hoje. Pode ver, dividida, confia nas suas teologias, não abre mão, não tem a humildade para muitas vezes abrir mão,
vai defender aquilo ali até o fim, mesmo que o coração está longe, a autoridade do Senhor não esteja naquilo. Enfim, nós estamos por buscarmos, por estarmos ali na mentalidade de Israel, entendendo que nós somos, né, essa aliança, essa continuação, estamos incorrendo os mesmos erros. E o Apocalipse, irmão, deixa claro. O Apocalipse deixa claro isso nas cartas às igrejas, quando Jesus vier, né, como que vai encontrar, né, essas igrejas e etc e tal. Então é muito triste, irmão. É muito triste a realidade. A gente fala aqui, para quem está ouvindo, a gente não está aqui, né, para meter, né, irmão? Vamos meter pau em igreja, não falando, não, isso a gente fala isso com tristeza, porque os irmãos não têm comunhão. Os irmãos são completamente divididos, e o apóstolo Paulo é muito sábio quando vai comparar, né, a igreja com o corpo de Cristo. Quem já viu aí, eu lembro que um irmão sempre falava, tem um irmão que eu gosto muito, e ele falava, vocês já viram algum rim andando sozinho na rua? Um pé andando sozinho? Um estômago? Não existe isso. O corpo ele deve ser unido ao cabeça que é Cristo, mas cada um tem um Cristo pintado a uma maneira. E se dividem, não adianta falar. Quem está me ouvindo aqui sabe que você está hoje numa comunidade cristã aí, essa comunidade que está ali, né, supostamente zelando por você, ele não quer perder você. Se você falar hoje, poxa, eu estou indo para a igreja tal, para outra igreja. Se ainda for uma igreja da comunidade ali próxima, ainda tudo bem. Mas se você for para uma que tem uma suposta doutrina, um ensino que é diferente daquela, a gente já vê isso aqui todo mundo que estiver falando aqui, ouvindo isso aqui, sabe que é assim. Eu já fiz parte muito tempo de denominações, tá? Hoje eu busco essa liberdade no Senhor. Ah, Amaral, você não gosta mais de igreja? Você não quer? Não, irmão, muito ao contrário. Hoje eu amo a igreja do Senhor, mas eu amo a igreja do Senhor que vive na comunhão verdadeira. Não é numa comunhão que ela é fabricada, que ela é dividida. Porque quando o Senhor voltar a encontrar, vai ser a mesma coisa. Como que o Senhor encontrou Israel? Em completa desobediência, com o coração longe do Senhor, ao ponto de que aqueles que têm o pai da fé, quando Jesus encontra com um centurião e fala assim, eu nunca encontrei fé em Israel igual desse cara aqui, olha o tamanho dessa fé que a gente encontra aqui. Ele encontra fora, naquele ponto, naquele momento ali, aquilo que ele não encontrava no meio do seu suposto povo. E poucos que são, vou trazendo aqui a analogia agora de salvação, no sentido de conscientização, olha, você vê Noé, quando Deus decidiu destruir o dilúvio, Noé e a família dele, por acaso o mundo tinha 10 pessoas, gente? Sodoma e Gomorra, trazendo uma analogia aqui, quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, foi salvo só o Ló e a família dele. Por acaso Sodoma e Gomorra tinha 2, 5, 10 pessoas morando nessa cidade? Quando o Senhor veio para o povo de Israel, vou usar aquela analogia aqui, quem que esteve consciente ao lado de Jesus, entendendo as coisas que eles estavam acontecendo quando Jesus estava sendo crucificado, até os próprios discípulos, obviamente ainda não estavam vivendo no Espírito, o Espírito não tinha descido, porque a gente entende que a diferença da igreja é essa, ela tem o Espírito, e o Espírito vai trazer o discernimento de todas as coisas. Abandonaram a Jesus. Ninguém ficou do lado dele, literalmente, isso é quase que literal. Todos abandonaram. Então, assim, é muito triste a gente ver essa realidade, entendeu? E saber que isso tem a ver o quê? Tem a ver com desobediência. Tem a ver com a desobediência, igual a gente vê aqui, nesse texto aqui que o irmão trouxe de Deuteronômio, tem princípios muito importantes aí. Isso aí que até dentro do que o irmão colocou, né? Primeiro, a questão de não diferenciar Israel da igreja, pelos irmãos não diferenciarem, isso é conveniente, né? Não é por ignorância, mas por conveniência. Pode ser por ignorância no início da salvação daqueles irmãos que são salvos, né? Porque ninguém nasce sabendo, então, quando a gente nasce de novo, a gente tem 2 nascimentos, um do nosso pai e da nossa mãe, biológico aqui da terra, que vem de Adão, né? Os primeiros homens, até chegar nosso pai, nossa mãe, nós, nossos filhos, netos, bisnetos, e tem o nosso nascimento espiritual. Quando a gente nasce de novo, a gente nasce sem conhecimento espiritual nenhum. Então, no início até pode haver uma ignorância, mas essa ignorância só vai continuar por conveniência, quando a gente não quer aprender, porque a gente se sente confortável nessa ignorância. Então, nesse aspecto, o irmão falou da gente comete os mesmos erros que Israel, isso se dá justamente por conveniência, porque a igreja, os irmãos, de modo geral, eles querem o que é material e terreno, querem implantar
o reino de Cristo aqui com o rei Davi, fazendo uma analogia, né? Escolhendo como se Bolsonaro fosse representar o rei Davi e o Brasil a ser uma segunda Israel. Deus ia abençoar os campos, o Brasil tem tudo, não tem outro país que tem aqui, etc. Não existe isso. Primeiro que isso aí só aconteceria com Israel, e jamais com uma nação gentílica. E vai voltar a acontecer com Israel. Mas há um parênteses onde a igreja foi inserida, que é um povo espiritual que ouve a mente de Cristo. Nós vamos julgar o mundo. Quando Deus voltar a tratar com Israel, que a igreja não é uma continuação de Israel, nós vamos descer com o Senhor para tratar com Israel e com o mundo. O Senhor vai salvar Israel, porque Israel ela vai ver que o domo de ferro não vai servir para nada, ela vai ver que o mundo, como os Estados Unidos, não vai servir para nada, porque eles vão, por mais que os Estados Unidos venham ajudar, e na batalha de Gog e Magog, nos últimos tempos ali, quando a Rússia e todos os outros países forem contra Israel, a ajuda dos Estados Unidos e nada vai ser a mesma coisa. E o Senhor, Israel vai clamar pelo Senhor. Então Israel vai reconhecer que só o Senhor pode salvar, e o Senhor virá. Quando Israel clamar, ele virá e vai salvar Israel. Mas isso é depois que o tratamento da igreja tiver concluído, que Deus tiver formado a sua noiva, ou seja, a última alma a pertencer à igreja do Senhor Jesus for salva, né? Bom, então nós lemos a relação de Deus com Israel, uma nação, para exemplo das outras nações, de forma externa, porque não havia novo nascimento. É Deus se relacionando de forma externa com o homem. Agora, no novo nascimento, para a igreja, o relacionamento é outro. Nós podemos ver, então, em Efésios, capítulo 1, verso 13, acho que eu falei, não lembro, mas acho que é. O irmão Sim, pode abrir aí. Já abri já. Se quiser até leio aqui, o irmão Pode vai, ser, a pode partir do ser. versículo mesmo, 3, 1, 3. 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele. Ah, pode falar, irmão, pode, se quiser. Tá. Não, o irmão coloca aí, desde a fundação do mundo. Israel está em Mateus, hã? Não, não, pode falar. Em Mateus 24, eu acho, Deus escolheu Israel desde a fundação do mundo. O irmão bota aí o texto, procura, mas não bota ainda, eu vou ler esse aqui, vou explicar um pouquinho, o irmão pode abrir o outro lá, indo, achando ali. Israel foi escolhido desde a fundação do mundo, é Mateus 24, se não me engano. E aqui eu vou ler esses versículos aqui. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis em sua presença. Veja, Israel, ele tinha as bênçãos e as maldições. Isso aqui é uma revelação profunda e de difícil aceitação. É difícil, porque ela vai contra tudo que é nosso, humano. Toda a raiz de Adão, você vê que o mal não quer morrer. O mal luta para se manter vivo. Pensa você plantando tomate, alface. Quem é agricultor, eu brinco de agricultor, né, de produtor rural, vamos dizer assim, é tão difícil manter de forma orgânica a vida. Então você planta tomate, vem os bichinhos comer. Se você não botar veneno de forma orgânica, é muito difícil. A couve, as lagartas comem. Agora, a morte, que é os insos, os abrolhos, os espinhos, que Deus falou que a terra produzirá espinhos e abrolhos, por causa do pecado de Adão, vem por conta. Então, você capina o inso, mata, daqui a pouco ele está grande de novo, sem você plantar nenhuma praga, mata ele. Porque ele é a própria praga ali, que tem que ser tirada. Israel, o que acontece? A natureza de Israel, por mais que Deus colocasse leis exteriores, isso é uma revelação profunda aí para quem vai assistir esse vídeo, né? Por mais que Deus colocasse do lado de fora do coração do homem leis exteriores, não passa o sinal vermelho. Dá aquela coceirinha, já é de noite, não tem ninguém vendo, não está vindo o carro, não faz mal passar. A gente tem a coceira, o inso,
O mato, ele quer sair para fora. Por mais que você tem que estar sempre limpando o mato. Isso pertence à natureza de Adão. Então, para Israel, Deus ele colocou leis externas e apresentou bênçãos e maldições. Mas, por fim, Deus sabia que Israel não conseguiria cumprir as suas leis. Ué, então por que Deus deu leis se Israel não iria conseguir cumprir? Para que Israel fosse usada como uma biópsia. O mundo é o corpo. O corpo todo é o mundo, o planeta Terra. Todas as almas, todos os habitantes do planeta Terra é o corpo. Israel é um pedacinho desse corpo que vai para o laboratório para mostrar que o corpo todo está condenado. Não há salvação para o homem. Romanos capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo fala: todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão todos. Romanos 3, 23 também fala que todos nós pecamos e irreconciliável com Deus nós somos, todos nós. Então, quando Deus coloca leis para Israel, não é para que Israel cumpra apenas, mas é para mostrar que é impossível uma terra que só quer dar espinho, ela quer dar espinho. Produz obediência voluntária a Deus. Obediência voluntária. É impossível. Então, quando Israel foi encerrado na desobediência, toda a humanidade foi encerrada na desobediência. Como o tema aqui não é a humanidade e a natureza humana, que seria um bom tema para nós meditar, mas é apenas nós, de forma superficial, entendermos um pouco a nossa relação com Deus hoje. Para quem deseja estar mais próximo de Deus, estar mais em comunhão, ouvir a sua voz, nós aqui no privado falamos muito sobre Deus falar com a gente, né, coisas acontecerem, etc. Tanto coisas ruins, né? Porque Deus disse para Pedro que ele ia morrer, Deus disse para Paulo que ele ia morrer, Deus falou mais coisa ruim para eles do que coisa boa, né? Então, Israel, ele é uma biópsia que mostra que a humanidade não tem jeito. Quando Adão pecou, ele danificou o DNA da humanidade. Então, o nosso DNA é voluntariamente mau. Israel começou a confiar nas suas leis exteriores para exteriormente parecer bom, obediente a Deus. Como o Senhor Jesus responde a isso? Ó sepulcros caiados, cujo exterior é limpo e bonito, o interior é sujo e podre. Então, o Senhor Jesus dá essa resposta cabal, fatal, contra a nossa natureza humana. A nossa natureza humana, porque Israel ela foi um exemplo, uma biópsia ali tirada do corpo para analisar em laboratório e provou-se que todo o corpo está condenado. 6 meses de vida nós temos, fazendo uma analogia, né? A humanidade ela estava encerrada em seus pecados, terminou, não havia chances para o mundo, porque o seu DNA foi corrompido. Tá, e o que fazer então? Não tem solução. Não tem leis, não tem obediência, não tem solução para a humanidade. Não há nada que o homem possa fazer. Tá, e agora? Agora nós temos João 3,3. O que diz em João 3,3? Nicodemos pergunta: o que eu posso fazer então? Nada, não tem solução para ti, a não ser nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. É necessário que o homem se desprenda de toda a religião cristã que o doutrinou, formatando ele a concluir a sua desobediência humana agora de forma legalizada, vamos dizer assim. Quando legalizam um aborto, ele não é mais ilegal, ele se torna legal. E por se tornar legal, ele pode parecer moral, porque para a legalidade existir, ela vai vir com uma moralidade, com uma justificativa, que são as justificativas próprias que Deus condena. Voltamos então, caímos naquilo que o irmão falou, nos mesmos erros de Israel. Qual era o erro de Israel? A justiça própria. Cada um
criava a sua própria justiça. Os essênios, os zelotes, os macabeus, os samaritanos, os saduceus, os fariseus, e a lista vai. Eram para ser um povo só, obedecendo às leis de Moisés. Mas cada um criou suas próprias leis e dizia que Deus era com ele. Subia no monte e dizia, Deus olhava para o céu com coragem e ousadia. Deus, eu jejuo, eu faço isso, eu falo, eu sou perfeito. Só falta o Senhor me adorar em vez de eu adorar o Senhor. Só falta isso para eu ser mais perfeito ainda. Importa-vos nascer de novo, João 3,3. Aí sobe o pecador publicano, nem olha para cima, Deus, eu sou pecador, Deus, eu sou pecador. E o Senhor Jesus responde, não é igreja universal, não é igreja quadrangular, não é igreja presbiteriana, não é igreja batista, não é igreja católica, não é igreja católica reformada, todas estas cometeram o mesmo erro que Israel. Criaram a sua justiça própria. É uma religião exterior. É a igreja sem o azeite. É a igreja que não nasceu de novo. É os homens convertendo-se a si mesmo. Aquilo que lhe agrada e dizendo que Deus é de acordo com esse ultraje. Então, todos, ao invés de fazer que nem o fariseu, o saduceu, o macabeu, que sobe no monte e diz, amigo, eu sou a universal. Eu sou católico, apostólico, romano, nasci assim. Tem que baixar a cabeça, eu sou pecador, preciso nascer de novo. Porque a religião forma prosélitos, que são pessoas que pensam que são salvas, mas quando morrerem, o Senhor Jesus dirá, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não há solução na moralidade cristã para nós. Importa-vos nascer de novo. Então como que é isso? Então nesse gancho do irmão, né, eram dois, mas me fugiu um, então não deve ser relevante, se fosse Deus ia trazer de volta, né? Mas eram dois. Mateus 25, 34. Israel, desde a isso fundação de aí. Israel, vinde benditos do meu Pai, né? Recebam como herança o reino. Tá, pode ler o versículo, então. 31, vou começar no 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, ou seja, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as Mas ovelhas. o versículo que eu falei, irmão, você deu já ou não? Vou chegar nele. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. É este versículo? É. Não é. Não é esse. Pensei que fosse esse, não. Ah, não, é esse sim, desculpa. Uhum. Tá, pode ler o próximo daí. Pois eu tive fome. Até o 37. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber? Tá. Então aqui no verso, desde a fundação do mundo, qual é o versículo? 34. 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde, bendito do meu Pai, receba a herança do reino que está proposta, que vos foi preparado desde a criação do mundo. Então, Israel, ele tem um reino prometido a ele, que ainda não aconteceu, desde a fundação do mundo. Por que desde a fundação do mundo? Porque está relacionado ao espaço-tempo, que é um tratado de Deus com Israel, usando Israel como uma biópsia, assim como em Israel, a raça humana foi condenada, não é que ela foi condenada, ela foi exposta, né? Ela foi condenada em Adão. Se comerdes do fruto da árvore da vida, que diz para não comer, certamente morrerás. Quando Adão comeu, ele morreu. E essa morte é o quê? É a separação de Deus, é todos os nossos impulsos contrários a Deus.
Deus diz, não adulterará. Qual é o homem que nunca quis adulterar? Daí está mentindo. E aquele que diz que não está mentindo já é mentiroso, porque a Bíblia também diz que quem diz que nunca mentiu é mentiroso. Então, o nosso DNA, quando Adão pecou, ele foi contaminado. A gente nasce rebelde a Deus. Então, Deus criou Israel, separou Israel para mostrar para a humanidade toda, em Israel, que não tem como nós obedecermos a Deus nesse corpo. Não tem como. Nesse corpo aqui, ó. Esse corpo vai morrer. Em 1 Coríntios capítulo 15, falando, veja bem, falando, 1 Coríntios capítulo 15, da ressurreição dos mortos, que carne e sangue não entram no céu. Nós teremos um outro corpo transformado de carne e osso, ressuscitado ou transformado, depende se o Senhor Jesus vier e nós ainda estiver vivo, será transformado. Se a gente estiver dormindo, ele será transformado, será ressuscitado. E esse corpo novo, ele virá com um novo nascimento que nós já recebemos ao aceitar o Senhor Jesus, sem vontade alguma de pecar. Então, em Israel, nós temos a condenação de Adão, a confirmação, o exemplo, a prova cabal de que todos os homens estão destituídos de Deus. Eles não querem Deus. Nós somos mal. O que a gente quer é um Deus religioso, etc. Mas servir a Deus em espírito e verdade, nós não queremos. Agora, assim como em Israel é a biópsia que mostra que toda a humanidade pecou, está destituída de Deus, também Israel vai mostrar para o mundo o que seria a humanidade se ela obedecesse a Deus. Como é que seria o Jardim do Éden povoado? Com crianças, com adultos, sem vontade de pecar, ou sem pecar, né? Isso vai ser mostrado no milênio. Então, este reino está preparado desde a fundação do mundo. Plano de Deus, humanidade, tudo que aconteceria, espaço-tempo. No milênio, que nós não vamos entrar aqui agora, né, nesse aspecto, que não nos caberá aqui também tempo, no milênio, a humanidade, o homem vai viver 1000 anos ali. Ainda estamos no espaço-tempo, vai nascer criança, ainda estamos nesse corpo mortal, só que Satanás que nos tenta, que tentou Adão e Eva, estará preso. Nós não seremos tentados externamente, mas ainda teremos o DNA contaminado. Então haverá almas que vão pecar no milênio. E o que vai acontecer com elas? Vão cair mortas na hora, porque não haverá pecado no milênio. Assim como Ananias e Safira, uma representação, uma degustação. Sabe quando você entra num restaurante? Não, é mercado, né? Eles pegam uma linguiça, um salsichão, e estão lá na porta do mercado te dando um pedacinho ali, com um palitinho, para você experimentar. Tem mais para vender. Aquilo ali é uma degustação. Quando Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, eles pecam contra o Espírito Santo, que é o governo similar, ou uma degustação do milênio ali. Os apóstolos representavam a autoridade de Cristo, numa representação ali, numa degustação do milênio. E todos ali obedeciam a Deus, amavam a Deus, nada por leis, irmãos, nada por leis, porque as leis a Israel serviram para quê? Para mostrar que nós somos maus. Seguidamente eu me pego tentado a desobedecer a Deus, a xingar alguém no trânsito, a exaltar a mim mesmo, a glorificar um feito meu, seguidamente. E esse se pegar assim, só é dado a quem nasceu de novo, no mais é remorso, que é uma grande diferença entre reconhecimento da carne e do espírito e remorso. Remorso só tem o religioso, o salvo não tem remorso, o cristão tem arrependimento, não remorso. Bom, ali Ananias e Safira, qual foi o combinado do Espírito Santo? Ninguém tinha mais nem menos. Quem tinha 3 terrenos, vendia 2 e dava para os apóstolos. E os apóstolos distribuíam em forma igual. Era uma espécie de socialismo orientada pelo Espírito Santo. Todo mundo tinha o suficiente para viver feliz e bem na paz do Espírito Santo, numa proteção externa, num breve momento ali, que era uma degustação. Atos dos Apóstolos, o nome já diz, Atos, foram as ações dos apóstolos, Atos, ações, para dar uma degustação do poder
terrenal do Senhor Jesus como rei na terra. Oh, glória! Vem, milênio! Degustação. E aí, Ananias desobedeceu. Não é que ele desobedeceu, ele vendeu um terreno por 50 mil e deu 40 mil para os apóstolos. Falou, vendemos por 40 e ficou com 10. Ele não precisava vender, não era obrigado, viviam numa liberdade total, eles davam por amor, não era um mandamento. Só que ali, o que nós lemos lá? Que ajudou o órfão, que ajudou a viúva. Então, são as bênçãos e as maldições que nós lemos ali em Mateus, é o que estão, essas bênçãos ali. Quem são esses? Aqui de Mateus 24, são os lá de Deuteronômio 28, Israel. A nação de Israel vai estar no milênio reinando, com o seu rei prometido a Davi, que ainda não reinou aqui na terra, com poder terrenal. E Ananias e Safira, quando fizeram isso, Pedro falou, por quanto vendeste? Portanto, por que mentiste ao Espírito Santo, governo do Senhor Jesus aqui na terra? Mesmo que por um breve e pequeno momento de tempo, uma degustação. E imediatamente caiu morto. O Espírito Santo matou Ananias na hora, na frente de todo mundo, e depois matou Safira, a mulher dele, no governo do amor, não da lei de Israel, olha só, no governo do amor. Morte fulminante ali. Então, aqui em Mateus, os bodes, aqui está falando dos judeus e das outras nações, não é a igreja, irmãos. Os bodes e as ovelhas aqui não é a igreja e também não é os pecadores. Aqui é Israel que vai reinar, que vai entrar no milênio, vivo. O Senhor Jesus vai continuar no texto dizendo, se não fosse a abreviação, nenhuma carne salvaria, é a carne física, a abreviação desses acontecimentos, né? É a carne física ali entrando no milênio. Ele pede para que os judeus fujam para os montes. Se isso acontecer no sábado, porque a lei judaica não permitia dar mais de 87 passos, né? Não é só guardar o sábado e ficar olhando. Não posso trabalhar, vou ficar olhando Netflix. A igreja adventista quer copiar a guarda do sábado. As igrejas protestantes querem copiar a entrega do dízimo. Eu não conheço nenhuma que copia a circuncisão ainda. Isso eu não conheci, né? Nenhuma ainda que faz essa cópia aí. Bom, irmãos, mas qual é a relação, então, de Deus com a igreja hoje? E não com Israel. Então, vamos ver Efésios capítulo 9. O irmão já leu, né? Pode ler de novo aí. Efésios. Pai, nosso Deus Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Diferente. Tá, só um pouquinho. Vamos, nesse texto, então, veja, Israel, as bênçãos eram terrenas. Nós vimos em Deuteronômio 28. E nós vimos também em Mateus 24, que vai ser o cumprimento de Deuteronômio 28, que Israel nunca provou aquilo lá. Por quê? Porque primeiro Deus tinha que mostrar que o homem não consegue por si só. Ele não consegue por si só. E depois ele tem que mostrar que se ele tentar, mesmo que ele não consiga ser perfeito, que ele não consegue, ele mostrou isso, vai ter o milênio, vai ter o desfrutar ali para o homem natural, uma demonstração de como seria a terra com o governo de Deus, a soberania de Deus sobre o homem na terra, né? Bom, então Deus abriu um parênteses e criou a igreja, que é um povo celestial para si, a noiva. Assim como Israel é citada como noiva e esposa de Deus em várias passagens do Velho Testamento, a igreja é citada como a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, né? Então, as bênçãos da igreja são nas regiões celestiais. Qual é as bênçãos que Paulo ganhou, o apóstolo Paulo? Materiais, de multiplicar as ovelhas, os animais, o leite, de emprestar para muitos e não tomar emprestado. Muitas vezes ele disse, nenhuma igreja me ajudou. Ai, meu Deus. Muitas vezes ele se encontrou nessa situação de passar fome, nudez. O apóstolo Pedro, que foi sentenciado à morte pelo Senhor Jesus, os primeiros 300 anos da igreja, onde as bênçãos eram só espirituais, eles eram condenados à forca, à crucificação. Isso na Bíblia, mas depois a igreja católica, que é a igreja do diabo, que é a cópia da igreja verdadeira, que é a igreja rica e abastarda, não é só a católica, as protestantes também, perseguiu
os irmãos que não queriam se prostrar ao governo, que não queriam pertencer ao governo, fazer um casamento da igreja com o governo. Então, os irmãos não se filiaram ao catolicismo e a Igreja Católica matava todo crente que não quisesse pertencer à ordem católica, que tinha o dedo do imperador, o dedo do governo ali, e depois as igrejas protestantes fizeram a mesma coisa. Martim Lutero assinou várias cartas pedindo para o governo a morte dos judeus, porque já que os judeus não queriam se converter ao cristianismo, eles estavam crucificando de novo o Messias, então eles deveriam morrer. Depois os anabatistas foram perseguidos, presos, condenados à morte por outras denominações evangélicas. Então veja que a forma exterior de buscar as bênçãos de Deus, as nossas bênçãos não são externas aqui, nós não tomamos o reino à força aqui. Isso vai acontecer depois que a última alma da igreja for salva. Nós somos como ovelhas mudas. Em Atos capítulo 6, depois, quem não estiver acompanhando conosco aqui, leia em casa aí, né? Atos capítulo 6, quando Estevão ele começa a pregar a verdade para os judeus, ele começa a ser apedrejado. O que ele diz? Pai, não leve em conta o pecado deles. E Estevão viu as bênçãos dele aonde? Não viu num advogado, num governo novo que veio libertar ele, viu as bênçãos dele nas regiões celestiais. Ele olhou para cima e o céu se abriu fisicamente, e fisicamente, com o olho físico, ele viu Jesus Cristo sentado ao lado de Deus. Que lá nossas bênçãos celestiais. A igreja ela vai ser tomada, rapazio, tirada rapidamente desse mundo e levada aos céus para estar com o Senhor Jesus. As nossas bênçãos celestiais. Então, continua 3:4 aqui. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, as bênçãos da igreja são espirituais, nas regiões celestiais. Nós provamos do céu, irmão. Se nós não provarmos do céu, se Deus não colocar porções do céu em nosso coração, jamais nós vamos conseguir, irmão. Isso só se dá o novo nascimento e a comunhão com o Senhor. Mesmo que um irmão ele nasça de novo, ele pode não receber nenhuma bênção do céu, porque ele está andando na carne. Ele é nascido de novo, ele é um salvo, mas não anda em comunhão com Deus na terra. Se nós não recebermos porções do céu, literalmente falando, através do novo nascimento, se é através do novo nascimento, é de dentro para fora, Deus entra dentro de nós e nos dá aquela porção, nada pode nos fazer questionar e duvidar, porque ele entra dentro de nós e nos mostra, a gente vê, isso chama-se a fé, a certeza das coisas que se veem, dos fatos que se esperam. É uma revelação que Deus nos dá pelo Espírito certo, que é o dele através da palavra. Então perde-se o interesse, perde-se as paixões, perde-se a graça, as coisas desse mundo, tornam-se secundárias, e nós almejamos mais dessa porção. E o Senhor nos dá mais, e aí nós almejamos mais, Ele nos dá mais, e aí a gente não luta mais para destituir governo, a gente faz o que é mandamento para a igreja, Timóteo capítulo 2, orem pelos governos, para que a gente tenha dias mais tranquilos e calmos. Como Paulo, a gente aceita ser preso pelo nome do Senhor Jesus, não por falar mal de ministro do Supremo, por afrontar o governo, por blasfemar contra o governo, não por isso, mas por ser preso pelo nome do Senhor Jesus. E a gente fica lá na cadeia calmo, como em Atos dos Apóstolos, Pedro está dormindo quando ele está preso. Ele não tenta lutar por essa vida aqui. Por quê? Porque nós vimos em Efésios que as nossas bênçãos são espirituais, não são aqui nesse mundo. Então e nada vai acontecer, Pedro preso, nada vai acontecer com o corpo físico dele sem que Deus permita. Então, mesmo que você contrate 10 advogados, contrate 50 segurança armado com metralhadora, vai vir um carinha com uma faca e faquear o teu bucho.
mesmo com todos os agentes da Polícia Federal protegendo, usando aqui um exemplo, né, do ex-presidente, ele foi faqueado ali, por uma faquinha, por um amador, não era um terrorista altamente treinado desde os 3 anos de idade, né? Não, era um bebum de boteco lá, que venceu toda a Polícia Federal, não é o policial da esquina aqui, não, é a federal. Que segurança nós temos, irmão? Que segurança? Nenhuma. O Senhor é nossa segurança, mas ele pode entregar o nosso corpo à morte, por amor dele. E daí, irmãos, se nós não recebemos as bênçãos espirituais, logo a gente fica com medo. Logo a gente tenta trazer o aliancismo como verdade, a gente fica ali. Quantos irmãos estão decretando, pegando rosa ungida, óleo ungido lá, eu vou ser curado, porque tem medo da morte. Tem Irmão, medo. sabe uma coisa, você falou uma coisa interessante aí, e para você ver que a gente vai incorrendo nos mesmos erros que Israel. Quando Jesus veio, em que eles confiavam? Até mesmo ali antes de, quando João Batista veio, né, e fala, Deus fará surgir essa fé, eles pensam, vocês acham que vocês vão escapar porque vocês são filhos de Abraão, tem Davi, tem toda a tradição. Hoje, né, Israel parecia que pensava que a fé, né, que todas as questões nunca eram que Deus queria tratar com a cada um de forma individual. Eu vou explicar isso aqui bem. Por exemplo, isso que eles usavam é a fé do nosso pai Abraão. Mas e o Deus não quer que a gente tenha a nossa fé no sentido da nossa comunhão com ele, da nossa experiência com ele? Ah, é o Davi, o rei Davi, tudo, confiar em outras coisas. Da mesma forma, hoje, é também a igreja. Parece que a igreja, hoje em dia, ela pensa que tudo isso que o Senhor está chamando, aqui na Escritura, nós estamos lendo aqui, foi só para Paulo, foi só para Pedro, foi só para João, foi só para Estevão, e não é para nós, entendeu? E nós estamos o quê? Ah, não, eu estou na fé do Pedro, eu estou na fé do Paulo, eu estou na fé do João, isso e aquilo. E nós nunca assumimos a nossa responsabilidade diante do que a Escritura está nos trazendo. E olha só, quando você está lendo aqui o Efésios aqui, isso aqui é muito sério, irmão. Olha só, porque Deus nos escolheu, nos quem? Quem que é esse que escolheu? Paulo está escrevendo para quem? Para os Éfesos, aos irmãos de Éfeso, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Só isso aqui já mata a gente de ouvir uma coisa dessa, no sentido de como nós estamos nos relacionando com Deus por meio desse suposto espírito. Estou dizendo suposto porque todo irmão, né, supostamente irmão também, posso usar essa palavra, admite que tem esse espírito dentro dele, mas que Espírito Santo que é esse que nunca conduz a gente à santidade, que nunca tá fazendo obra nenhuma na gente? É igual obra do governo, que começa e nunca acaba e nunca termina, e etc e tal. Que comunhão, que vida é essa? O que o Senhor está nos chamando? O que o Senhor está nos exortando? E a palavra aqui é clara, antes, nos escolheu antes. Ou seja, o Senhor já nos gerou a nós, os cristãos, os crentes, os sinceros, os verdadeiros, antes da fundação do mundo. Como a gente usou aqui a expressão, né, nós somos como uma inserção, um apóstrofo dentro da linha temporal do trato com Israel, mas não é aqui nesse ponto que eu quero simplesmente focar, mas é nessa palavra que está dizendo aqui, como ele nos escolheu para sermos como. E, irmão, isso daqui, para mim, hoje é texto áureo para a minha vida hoje, de buscar crescer no Senhor e ter comunhão com o Senhor dia após dia, crescer nesse espírito. Por isso que a palavra não entristeçai o Espírito Santo que habita dentro de vocês. Como que hoje a nossa cristandade pode estar vivendo da forma que está convivendo? Buscando a justiça. Porque por causa do exemplo de Israel, né? Exatamente. Assim como Israel se ramificou em vários grupos, cada um fazendo o que gostava em nome de Deus, né? A cristandade hoje é a mesma coisa.
Cada um busca, eu quero servir Deus assim, não é como Deus quer, como eu quero. Só falta Deus me adorar. E aquela igreja lá, ela prega como eu penso, não é como Agora, Deus pensa, é como eu penso. olha como é que é diferente quando algo é feito no Senhor e na autoridade do Senhor. Quando os irmãos tiveram um assunto a tratar, como dizem Atos, se eu não me engano, Atos 15, né, que é o concílio, eu estou enganado, Atos 15? Atos 15, Atos 15, eles se reúnem para tratar do assunto e chegam a um discernimento, a uma unidade, a uma comunhão por meio do Espírito, ao ponto depois o próprio Pedro, né, que é o primeiro momento ali, fica um pouco claro ali para a gente ver que, de certa forma, houve-se uma resistência quanto ao que estava sendo dito, até Paulo também chamando ali a atenção, né, quanto àquelas questões ali, mas ao ponto de Pedro depois chegar e admitir, não, poxa, olha, Paulo está certo nas coisas que ele falava, ele fala de forma difícil, aonde as pessoas tentam distorcer, trazendo assim uma linguagem bem mais simples, mas ele está certo no que ele trouxe para você. Olha a unidade. A gente não vê isso hoje, irmão, entre os irmãos, essa humildade de abaixar a cabeça, de admitir, mas por conta de um agrupamento, de uma teologia, da mesma forma como João Batista disse, não, nós somos filhos de Abraão, nós temos o rei Davi. Quando Pedro se converteu e ele entendeu parcialmente a igreja, quando ele nasceu de novo, né? E ele entendeu parcialmente a igreja, porque em João, capítulo 22, ou 21, né? Não lembro bem agora. Pedro, o Senhor Jesus vai perguntar para Pedro: Pedro, tu me ama? Pedro vai dizer que sim, por 3 vezes, né? E na terceira vez, Pedro vai ficar aborrecido. Só que, na verdade, o amor ao Senhor Jesus, ele faz com que a gente esqueça de nós mesmos. Então, Pedro, quando foram prender o Senhor Jesus, ele puxou da espada para defender o Senhor Jesus, que é o que muitos irmãos fazem hoje. Querem se armar, querem comprar arma, querem se proteger fisicamente e proteger o Senhor Jesus botando políticos lá e tal. São irmãos que ainda não cresceram no Senhor, que ainda não amadureceram no amor, ainda não amam o Senhor de verdade. Então, o Senhor Jesus disse: quando ficares velho, outro te cingirá. Ou seja, quando tu amadurecer ao ponto de me amar de verdade, tu não vai mais seguir a tua cabeça. Tu vai ouvir o Espírito Santo e ele vai dizer para tu ir para lugares que tu não tem vontade de ir, mas tu vai igual porque tu me ama. Quando o Senhor Jesus está orando lá, ele dá o exemplo. Ele está orando sobre a sua morte. Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, faça a tua vontade, não a minha. Então, o Senhor Jesus mostra aqui que não importa o que ele pensa, o pensasse, ou o que a gente pensa, ele dá um exemplo, na verdade, né? Mesmo que a nossa vontade seja contrária do Pai, por a gente amar o Pai, a gente vai fazer a vontade do Pai. Então, Pedro, ele é condenado à morte, e quando ele é preso por Herodes, ele acha que é nesse dia que vai se cumprir a sentença do Senhor Jesus, então ele aceita. E ele está na cadeia quieto, porque ele já tinha revelação de que ele ia ser morto. Mas não era nesse dia. Então Deus livra ele com um anjo através da oração dos irmãos. Então, nisso que o irmão traz referente a Pedro, é porque Pedro, quando ele recebeu o novo nascimento, ele ainda não tinha o conhecimento, porque por ele ser judeu, ele, lá em Mateus 24, ele é um dos que pergunta lá quando vai restaurar Israel. Ele ainda esperava o Senhor Jesus reinando fisicamente na terra, e não a igreja ser celestial e buscar as bênçãos espirituais. Então ele sempre tenta trazer o aliancismo para a igreja, no começo, bem no início. Então o apóstolo Paulo, ele é separado, é levado ao terceiro céu e tem as revelações da igreja que nós lemos em Efésios. E aí o apóstolo Pedro vai começar a entender, o Senhor Jesus me chamou para pastorear, mas não me deu o dom de mestre das revelações, do conhecimento. Mas agora eu estou entendendo, porque o Espírito Santo está usando Paulo para isso. Eu tenho o meu dom, Paulo tem o dele. Então lá em 1 Pedro capítulo 3, que foi o que o irmão citou, né? O apóstolo Pedro vai dizer: assim como nosso irmão Paulo escreve,
assuntos de difícil entendimento, como as demais escrituras. Então, ele está dizendo ali que aqueles assuntos ali não é a vontade de Paulo, a ideia de Paulo, é como as demais escrituras, é a palavra de Deus. E aí Pedro ele começou a entender, então, a revelação da igreja. E hoje muitos irmãos são doutrinados na religião cristã que vão, mas quando eles chegarem ao amor de Deus, quando eles chegarem ao amadurecimento, depois de apanhar muito, a maioria, alguns não, né? Alguns, como Paulo, caiu do cavalo o suficiente. Mas para outros tem que cair do cavalo, tem que cair de novo, tem que quebrar a perna, tem que quebrar as duas pernas, tem que quebrar os dois braços. Aí vai começar a amar ao Senhor Deus. Aí, quando amar ao Senhor Deus, vai entender as revelações espirituais, né? Mas de começo vai querer abraçar tudo que é externo, tudo que é para a segurança da carne, porque tem medo do sofrimento, da dor, da morte, que é normal, ter medo faz parte do homem natural, mas o amor nos leva a estar morto naturalmente, né? Vamos ler lá Coríntios, então, irmão, para nós darmos tempo. Você quer ler Coríntios? Qual Coríntios? Eu ia falar uma coisa, mas depois eu falo. É 2 Coríntios 4,14, mas pode falar. Tá aqui. Não, depois eu finalizo. Deixa para eu finalizo. 2 Coríntios 4,14. Prontinho. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então o apóstolo Paulo vai falar na sua carta aos Tessalonicenses sobre a volta do Senhor Jesus e consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, quando ele termina de falar da volta do Senhor Jesus, os irmãos estão passando por várias tribulações e ele não diz assim, ó, para os irmãos, não, mas façam uma corrente, 7 dias no monte, que Deus vai dar prosperidade para o irmão pobre, vai dar cura para o irmão doente, vai dar mulher para o solteiro que quer casar. Não fala nada disso. Ele começa a falar da vinda do Senhor Jesus. O consolo que ele dá para os irmãos é a vinda do Senhor Jesus. E o nosso encontro com ele. E aí ele termina lá em Tessalonicenses dizendo, consolai-vos uns aos outros, capítulo 5, se não me falha a memória, com essas palavras. Não é com as palavras 7, sexta, pega a rosa ungida e tudo de bom vai acontecer na tua vida. Não, não é isso. Porque as nossas bênçãos são espirituais. Pode Deus mudar tudo. Deus tirou Pedro da cadeia. Deus livrou ele. Mas Pedro estava aguardando o quê? A morte, não o livramento. Porque ele sabia que as bênçãos eram espirituais. Aí, verso 4, 14 fala, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, ressuscitará também a vós por Jesus, e nos apresentará com ele. Verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, eu estou lendo aqui, eu posso ler aqui, vou ler no celular mesmo. Verso 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então, é necessário que a igreja sofra. Por quê? Porque ela produz as bênçãos espirituais. Na minha tradução fala que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mais excelente. Em Hebreus vai dizer o seguinte sobre o Senhor Jesus, e ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O que nós lemos em Efésios, que o irmão frisou lá, para nos apresentar santos e irrepreensíveis, o irmão grifou lá isso, que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para nos apresentar santos e irrepreensíveis. E como que acontece esse moldar do homem que foi condenado em Israel? Israel foi a biópsia com as leis ali que mostrou que a humanidade não presta. Como ela é refinada de dentro para fora através do novo nascimento agora? Como que isso acontece? Quando ele ganha o Porsche do ano. É só Deus dar o Porsche do ano para o irmão que ele vai ficar santo e irrepreensível. A casa na praia, que o irmão lutou
o ano todo para conseguir, trabalhou até meia-noite, começou 6 da manhã na padaria até meia-noite, todo dia, a oração era aquela, Deus, obrigado, eu já estou comendo aqui, amém, mas o trabalho é aqui, ó, conseguir a casa da praia. Aí o irmão ficou santo e irrepreensível. Quanto mais bênção e alegria Deus deu para o irmão, mais santo e irrepreensível ele ficou? Não, não é o que está escrito aqui. Isso era para Israel lá. O que está escrito aqui para a igreja, porque a nossa leve e momentânea tribulação não era leve, irmãos. Os irmãos estavam sendo jogados lá na arena. O leão estava comendo. Alguns irmãos tinham a perna arrancada, mas não morriam. Só para ficar claro o que você está trazendo, mais claro ainda, né? É só ver, ó, Israel foi liberto, foi para um deserto. Deserto tem o quê? Nada. E Deus está o quê? Deus está mandando alimento, sombra, tudo que se precisa dentro daquela situação ali, tudo, comida e etc. A primeira oportunidade que o povo tem, o que o povo fez? Olha, está no bênção, o povo não estava nas bênçãos. O que o povo vai? Cria-se um bezerro de ouro. Eles adoram a si mesmo, a criação das suas próprias mãos. Não adoram ao Deus verdadeiro. Vai ali criar, entendeu? Então, só para você entender o que a gente está falando. Sempre que Israel prosperava, Israel abandonava Deus. Adão pecou no paraíso. O Senhor Jesus obedeceu aonde? No deserto. Deus já está mostrando nessa biópsia, como o irmão quis trazer esse exemplo de biópsia, né? Que é tira um pedaço de um todo para poder mostrar qual é o resultado, o que se tem, o que nós vamos encontrar aqui. Eu abençoando o meu povo não vira o coração para mim. E aí vem o quê? Vem o Filho, o Cristo, o Messias, e aprende a obediência por meio de quê? De dores e sofrimento. Por isso que ele usou a parábola, né? Se o rei deste reino é tratado desta forma, falando dele mesmo, né? Como ele seria tratado, como então seriam os súditos deste reino? Ou seja, a igreja, a primeiro momento. Como vocês acham que vocês vão ser tratados se o rei foi tratado dessa forma? E não é mentira o que a gente está falando, e nem o que Jesus estava falando, que todo mundo pegar aí, a Bíblia não deixa muito clara a morte de todos os apóstolos como seriam, mas existem literaturas fora dela que dizem que todos morreram de forma absurdas, que a gente particularmente nossa mente não consegue compreender isso, captar isso, baseado como que qual foi o entendimento que colocaram em nossa cabeça do que é a igreja. Nós não conseguimos conceber, porque não tem que ter bênção, não pode uma pessoa ser perseguida, não pode... É que a igreja hoje, a igreja confessa, né? Ela é uma prostituta, no caso a igreja se prostituiu com o mundo. Então ela faz alianças com seus amantes, o governo, etc., para privar o corpo do sofrimento. Para privar o corpo do sofrimento. Consequentemente, ela não recebe as bênçãos espirituais celestiais, que nós vimos em Efésios. Que quais são? As revelações de Deus do quê? Da ressurreição de seu Jesus e da sua vinda. Então, quando Paulo fala aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele não está falando de uma conta de luz atrasada, ou porque só está fazendo 2 refeições por dia. Não, ele está falando de ser torturado, de ser cerrado ao meio. Mas se é uma tribulação tão difícil, por que ele chama de leve e momentânea? Porque ela é leve, momentânea e pequena comparada com o benefício. Tipo, ó, tu vai carregar a lenha lá. É pesado, é sofrido, mas tu vai ganhar 1 milhão por mês. Então, o serviço ele é leve comparado ao benefício que ele vai me dar. Então, se tornou leve, não é que ele seja, mas se tornou em relação ao benefício. Custo-benefício. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, nossa quem? Da igreja, que não é Israel, que não tem promessas de bênçãos nesse mundo, como Deuteronômio 28, que ainda vai se cumprir na sua totalidade no milênio para Israel. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito mais excelente, um peso eterno. Ou seja, os sofrimentos que os irmãos verdadeiros passam aqui nesse mundo produz um peso eterno daquilo que eu vou usufruir. Aqueles que nasceram de novo recebem a revelação da eternidade. Continua o texto. Não atentando nós nas coisas que vemos.
mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. São irmãos que... Eu conheço um irmão que largou o emprego de vendedor numa revenda, ganhava ali 50, 60 mil por mês. Já jantei, tive muita comunhão com esse irmão já. Hoje a gente mora muito distante, não tem mais se falado. Mas ele contava para nós que tem que mentir para vender o carro. Não adianta, tem que mentir. Tu não vai falar toda a verdade, tem que colocar algumas mentiras ali. Então, o crente verdadeiro, ele passa sofrimento nesse mundo. Em alguns países o sofrimento é menor, como aqui no Brasil, por exemplo. Eu perdi o emprego uma vez, o meu empregador me mandou embora porque ele vinha na máquina conversar por promiscuidade, eu não gostava e tal, e ele pegou uma implicância pela minha obediência ao Senhor e me largou embora. Então nós temos leves sofrimentos, leves, não é ter pernas amputadas, ser crucificado igual Pedro, cerrado ao meio. Você não processou ele por perseguição, não, irmão? Oi? Você não processou ele por perseguição, não? O gerente, Não, não? não. Pois é, Tô pois sendo é. irônico, tô sendo irônico aqui, né? Tem, Tá? mas tem irmãos que fazem isso, né? Processo por... Aí o que acontece? Aí o irmão processa o patrão e ganha indenização. Quem deu essa indenização? O diabo. Porque o diabo prometeu bênçãos para Jesus Cristo nesse mundo aqui, ó. Se o adorasse. O que o irmão adorou ali? Mamon. Mas Adorou o dinheiro. Mas numa negócio de dar a tapa, se alguém te pedir para caminhar 1.000, caminhar 2.000, irmão, isso aí ficou para trás, irmão. Isso aí é aqui, irmão, que os irmãos não conseguem compreender. É a Olha só, diferença. por isso que Israel até hoje, tá ali, Israel, gente, continua existindo. Se ainda ficar mais difícil a compreensão do que nós estamos tentando trazer aqui, é só vocês falar lá, Israel está existindo. Até hoje, Israel não creu no Senhor Jesus, não, irmãos. É esse povo aí, ó, dessas bênçãos, tudo ali do Deuteronômio, do etc, etc e tal. Eles ainda não creram no Senhor, não. Muitos sim, tem muitos ali que estão crendo, que estão saindo daquele meio, que estão entendendo que Jesus é o Messias, mas eles não entendem, e eles estão aguardando essa palavra que nós, né, que a igreja de hoje, né, confessa, como o Alex diz, né, que se confessa ser a igreja, diz que é, não estamos afirmando aqui que seja, né, a igreja sincera e verdadeira, mas enfim, Satanás cegou o entendimento, eles não conseguem ver nenhum óbvio. Olha lá, o povo que é o povo mesmo, que é esse escolhido aqui, ó, desse Deuteronômio que nós lemos alguns minutos atrás aí, eles não creram no Senhor e ainda estão aguardando o seu reino aqui ainda. Estão aguardando o seu Messias e vão ter. É a segunda vinda do nosso Senhor, irmão. Ou você acha que Jesus ele veio e dividiu a história e tudo que ele foi para se tornar um mentiroso em tudo isso que ele está falando? Para você estar crendo num Senhor que é mentiroso. Então, assim, irmãos, tá aí, tá diante dos nossos olhos para a gente compreender isso. Tá muito simples. A gente vê os sinais todos que estão aí, ó, as evidências do que está acontecendo. Mas, enfim, fala aí, irmão, que depois eu vou finalizar aqui também. Tá, capítulo 5, então, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, falando casa terrestre aqui quer dizer o nosso corpo, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos, ou seja, por que Paulo está dizendo isso? Porque muitos irmãos ali estavam sendo condenados à morte. Então está dizendo assim, ó, irmãos, não lutem pela própria vida. Não temos um homem que possa matar a carne. Temos a Deus que faz carne e espírito perecer no inferno. Então sabemos, irmãos, que mesmo vocês que foram condenados à morte, assim como eu e o apóstolo Pedro fomos condenados à morte, nós somos considerados mártires pelo evangelho e nós aceitamos isso do Senhor com alegria, porque eles receberam uma porção de Deus, né, do céu. Lendo de novo, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterno céu. Então esse corpo é considerado pelo apóstolo Paulo uma barraca terrestre, mas o corpo que nós vamos ganhar, que também será de carne e osso, é considerado um edifício. Ele faz uma alusão, uma comparação. Claro que a gente não faz nem ideia de tão glorioso que é. Então, as promessas de Paulo para a igreja são espirituais, são eternas, e não
terrenais. E por isso também gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação. Olha só o que ele fala aqui, ó, para os irmãos aliancistas. Ó. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação. Ou seja, nós desejamos trocar esse corpo pelo novo. Mas a maioria dos nossos irmãos não quer trocar esse corpo. É como o colega lá no trabalho. Eu não quero ir para o céu agora. Eu quero ficar aqui nesse corpo mais tempo. Quando eu tiver velho, talvez seja verdade que existe o céu, aí eu espero que eu vá para lá. Então, se nós não provamos de uma comunhão com o Senhor Jesus, logo a gente quer um aliancismo, a gente quer as bênçãos de Israel aqui nesse mundo, que até é para servir de prova que Deus é comigo, porque eu preciso de provas externas, já que não há uma comunhão interna. E há o risco de nem ter havido, então, um novo nascimento. Ou seja, o nome do irmão, irmão porque se confessa irmão, não quer dizer que seja, não está no livro da vida. Então, continua o texto aqui. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos do que é mortal, ser absorvidos pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Verso 6. Pelo que estamos acho que é 6, né? Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Olha só, Paulo, condenado à morte, diz: estamos sempre de bom ânimo, não esperando causa na justiça, riquezas e glória nesse mundo, mas esperando trocar de corpo, ou seja, estar com Cristo, com um corpo novo na eternidade. Estar com o ladrão na cruz no paraíso, porque estamos sempre de bom ânimo, sempre alegres, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé, não por vista. Ou seja, nós recebemos a fé do novo nascimento, que progressivamente vai nos revelando a realidade do nosso encontro com o Senhor no céu. Para isso, como diz em Efésios, nós temos que estar irrepreensíveis. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Ó. Então, se o irmão se examinar, o irmão que assistiu esse vídeo, se examinar, agora, assim, ó, tu desejaria ardentemente trocar de corpo para poder estar com o Senhor? Ou quer continuar nesse corpo? Se quer continuar nesse corpo, é porque ainda falta comunhão. Oi, irmão. Revelações celestiais. Oi, irmão. Sim. Mas eu tenho que cuidar do meu trabalho, da minha esposa, dos meus filhos. Eu tenho que conquistar aquela casa ainda. Eu tenho que fazer, irmão. Tem muita gente para me ajudar, irmão. Eu tenho que ajudar ainda. E Deus não pode ajudar, né? Deus não é suficiente para Irônico, ajudar. irônico, Sim, não. Eu entendi. Não, eu sei, mas eu tô falando que às vezes algum irmão talvez não entenda. Sim. Que a gente está sendo assim irônico, mas a forma de ser educativo, muitos pensam dessa forma. Entendeu? Muitos têm esse pensamento, não, mas eu tenho muita coisa para fazer ainda, Deus ainda. Enfim, mas vamos lá. A Bíblia tem que ser clara para a gente, tem que ser nossa medida de fé, nossa medida de crença, a palavra. Eu vou finalizar aqui então no verso 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, ó. Se não houver esse constrangimento interno do Senhor, por isso que eu digo que o cristão, o prosélito, que é o cristão confesso, mas nunca foi salvo, ele sente remorso, não arrependimento. E aí caberia eu explicar a contramão entre o remorso e o arrependimento, mas não hoje, né? Um outro dia, Deus querendo, né? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim que se um morreu por todos, todos nós morreram. Todos morreram. Então, se Cristo morreu por nós todos morremos para a carne, para Adão. Nós morremos para Adão. Nós morremos para Israel, que não foi aprovado. E por isso não recebeu as bênçãos. Nós morremos, mas Cristo vive em nós. Verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele por eles morreu e ressuscitou.
Então nós não vivemos mais para nós, para Adão, para um Deus externo, com mandamentos externos, o qual nos reprovou, mas nós vivemos para Cristo e Cristo vive em nós, e nós aguardamos a transformação desse corpo. Mas isso só se dá em comunhão com o Senhor. E aí nós teríamos que falar sobre comunhão com o Senhor. E tem vários vídeos no canal falando sobre isso. Porque quanto mais comunhão com o Senhor nós tivermos, menos a gente vai estar inflados da carne de Adão, querendo mudar política e tanta coisa que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Nada a ver. Ele não compactou com nada disso. Nasceu lá em Herodes, o governador deste mundo, servo de Satanás, que os príncipes potestades desse mundo são o diabo e seus demônios, e os governos dos homens se misturaram com a igreja. E a igreja está prostituída, né? E lá em Apocalipse ela é considerada uma prostituta que será julgada, né? Pelo Irmão, Senhor Deus. eu vou aproveitar esse gancho do versículo 14 aqui, pois o amor de Cristo nos constrange, e algo que eu vou terminar minha fala aqui, porque para não se estender muito, a gente sempre aqui, né, traz aqui, né, fala, né, às vezes desses daí que essa galera que tá pegando na arma para defender o Senhor Jesus, supostamente, um reino aqui na terra. Mas eu vou falar de mim mesmo, irmão, quando o irmão tá falando aí, né, eu nunca me encontrei, irmão, eu nunca me encontrei em nenhum desses dois pontos extremos. Daqui a pouco eu vou explicar os extremos, seja nesses daí que são de mais, seja talvez nos que estão de menos. Eu sempre encontrei a galera do meio, vou usar essa expressão. No mesmo tempo que Jesus, o Senhor Jesus veio, tinha ali, né, os mestres, os líderes, os religiosos, aqueles que estavam uma suposta classe acima, mas tinha o povo humilde. Tinha um povo humilde, um povo que estava no meio. E como que esse povo se encontrou? E o próprio Jesus deixou isso claro. Carregando o quê? Fardos pesados daquilo que era bom, porque a lei, como Paulo vai dizer, é boa. Mas quem, irmão, que ataviava fardos pesados nas costas do povo, dos mais humildes, dos mais incautos, que não tinham tanto conhecimento, mas que eram também povo de Deus, concorda comigo, irmão? Chamado povo Sim. de Israel. Quem Uhum. que ataviavam fardos pesados? Eram ali homens que tinham suposto poder na mão, que tinha ali a fala, onde a fala estava concentrada neles. Eu quero dizer, isso eu quero finalizar aqui minha fala, dizer para esses que um dia se encontram que estão no meio, que estão ali no meio. Não são esses que são os extremos que a gente traz como exemplo aqui, e eles não devem ser, talvez, o principal colocado como exemplo, mas buscar esses que estão aqui no meio. Eu não entendi, irmão, nada disso. Eu nunca entendi nada de aliancismo. Esses termos que a gente usa aqui são até termos que a teologia traz, tá? Para que os irmãos que estão chegando não compreendem, são termos que teologias trazem, aliancismo, né, continuação e tal. Mas no final das contas, irmão, tem muitos que estão igual eu, não faziam ideia do que significava isso, de qual o significado, qual o impacto, o que isso competia, aonde que isso ia competir na minha vida próxima. E a palavra que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: vou usar a analogia aqui de quando você está apaixonado por alguém. Quando você está apaixonado por alguém, isso eu posso falar porque muitos aqui já se apaixonaram alguma vez, ou enfim, estão apaixonados, enfim, o quanto você pensa em agradar aquela outra pessoa, em se entregar para ele, viver com ele, e você não mede esforço de nada. Para quem está apaixonado, não mede esforço por nada. E assim é a nossa vida com o Senhor Jesus. Você que está no meio e que está carregando fardos pesados, e esses fardos, eles colocam medo na gente. É difícil hoje alguém que está aí ouvindo aí, falar assim, poxa, mas se eu me apaixonar por esse Jesus que você está falando, eu vou ter que desconstruir tudo que eu construí até agora. Eu vou ter que desconstruir tudo, eu vou ter que mudar toda a minha forma de pensar. Como é que eu vou chegar falando hoje no meu grupo que isso não faz sentido mediante a própria palavra? E que eles abrem todos os dias ali e não discernem. Eu era uma pessoa que abria a palavra todos os dias, irmão, e não discernia ela. Mas isso tem a ver com o quê? Tem a ver com quão apaixonado eu tô por quem? Por Jesus. Isso tem tudo a ver por quão eu tô apaixonado por Jesus. Mas hoje o nosso relacionamento com Jesus me remete a tempos antigos. Como é que era um casamento, uma paixão antiga? Quem que escolhia, irmão?
quem que tutelava? Era o pai. O pai escolhia ali com quem que você ia ficar e botava, vai ser assim, tal dia, tem que ser desse jeito. E você entrava numa relação sem conhecer, sem paixão, sem nada, e tudo era construído depois. Eu não estou aqui trazendo aqui o que se compelia nem nada, não. É uma analogia que estou usando esse exemplo. E hoje, os irmãos que supostamente estão casados com Jesus, estão se relacionando com Jesus, estão nesse tipo de relacionamento. Não se entregaram completamente para ele, não estão apaixonados por ele. Existem esses tutores que estão botando fardos pesados na mente dos irmãos. E hoje eu entendo isso a partir de mim. Eu tinha medo, irmão. Às vezes eu nem sentia, às vezes a gente nem sentia que era medo. Mas na verdade é medo de se entregar ao Senhor Jesus. Eu estou dizendo para esses que estão no meio, que não são nem esses extremistas, nem nada, mas que estão no meio. O único caminho, a gente está aqui dando, de certa forma, criticando, né? Trazendo a palavra aqui, mas qual é o caminho? O caminho é isso aqui, ó. Pois o amor de Cristo, o quanto nós nos entregamos a Cristo, quanto nós somos constrangidos. Quando a gente nos constrange, é constranger ao ponto de a gente olhar para a gente e falar assim: caraca, cara, eu estou completamente equivocado. O meu coração, quando o irmão usou a palavra examinar, eu não examinei o meu coração diante do Senhor, dessa palavra. Disso que está falando. Então, é para esses irmãos aqui, irmãos, não é fácil, irmão. Nós estamos aqui falando uma coisa aqui, para nós que estamos aqui, porque a revelação de toda a graça é progressiva. Foi progressiva para os irmãos, foi progressiva desde o Antigo Testamento até o Novo, tudo foi de forma progressiva. Pedro simplesmente não chegou um dia e tudo lhe foi colocado na cabeça dele e ele aprendeu tudo e tudo ficou claro. Não tem isso. Paulo não foi do mesmo dia quando ele ali na estrada para Damasco, ele ficou cego, quando o irmão orou por ele ali, ele voltou a enxergar e ficou tudo claro. Não, irmãos, não é assim, irmão. Não é assim. Nós estamos falando aqui, parece que quem está ouvindo vai falar assim, poxa, mas para eles é fácil. Irmão, não foi fácil, né, irmão Alex? Não foi fácil para a gente chegar aqui, tá falando isso. A gente teve que perder, por isso Jesus falou, por minha causa, quem não tiver disposto a largar pai, mãe, filhos, marido, mulher, enfim, estamos colocando como uma palavra, mas isso compete, é emprego, igual o irmão Tosso aí, falou dele mesmo que perdeu o emprego, irmãos que vão perder o grupo social, a igreja, a suposta igreja, não é fácil, irmão, nós estamos falando aqui de algo que não é fácil, mas nós precisamos nos apaixonar por Jesus. E quando nós nos entregamos... só o constrangimento do Senhor que nos leva a crer, a receber as bênçãos espirituais, que são as revelações do céu, né? Porque se a gente não for constrangido pelo Senhor, a nossa carne ela vai se manter em alguma coisa que a protege, que cria uma falsa sensação de segurança. É isso que eu devo falar, sobre segurança. E é só, irmãos, a plena confiança no Senhor, olha só. E lembra que a palavra anterior ele falou assim, falou que o irmão leu ali em Coríntios, e o que é que Deus deu como garantia, irmão, dessas promessas para a igreja? O Espírito. A garantia que ele falou assim, eu vou dar uma garantia para vocês terem certeza que essas coisas vão acontecer. É o Espírito. E aqueles que estiverem ouvindo, o Espírito habita dentro de vocês. E ele vai estar fazendo verdade tudo que eu estou falando aqui agora, não que eu estou falando por mim, eu estou falando por meio desse mesmo Espírito, que vai dar para vocês essa certeza, essa garantia. Entendeu? É a plena confiança no Senhor Jesus. É a plena entrega. Não como fardos pesados, ataviando fardos pesados. E que você vai conseguir caminhar, e aí vai se cumprir aquela palavra, a boa obra que ele começou, ele quem? O Espírito de Deus habitando em nós. Ele há de terminar. Não é algo que você pode tomar a decisão como é sendo. Tinha lá Zelote, gente que tomava a decisão e não voltava atrás, não, irmão. Estava disposto a tudo, a perder tudo por aquilo. Mas não era na autoridade do nosso Senhor, não era o Espírito conduzindo, não era a vida espiritual. É a arrogância humana levando até a morte. Né? Não era o nascer de novo, não era o nascer de novo. Quer ver, irmão? Tem um monte de gente que morre por futebol, tem coragem de morrer por futebol, morre por religião, morre por aquilo que acredita. Homem bomba, tá aí, homem que vai lá, se explode, que ele acredita, ele morre. Então, meus irmãos, morrer por uma causa não é difícil, não, irmão. Tem que você quer que é pai e filho, tem coragem de entrar na frente de uma bala para um filho, tem coragem de morrer para um filho, tem coragem de morrer para uma pessoa que gosta, e etc e tal. Mas nós estamos falando de morrer pela autoridade do Senhor Jesus. E não estou falando morrer
literalmente, e não estou falando morrer às vezes, literalmente, morrer, mas é fazer morrer as coisas que estão em nós, que não são compatíveis com essa vida espiritual. É fazer morrer essas coisas, e não morrer porque eu quero a estrelinha com meu Deus, não, meu Deus vai botar a estrelinha e eu sou melhor que alguém, não. Igual a oração do fariseu, que sobe lá, pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora eu sou melhor que isso daqui. Não é isso, meus irmãos. Não é isso. E eu tô falando isso aqui tá me vindo aqui ainda, uma coisa que agora é para mim que eu tô dizendo, e serve para mim, e se servir para mais alguém. E muitas das vezes, nós começamos, meu irmão até falou de zelo, vou até usar, a gente começa a criar tanto zelo nessas coisas que a gente vai aprendendo no Senhor, e aí que é Paulo, é aí que entra Paulo quando pediu para tirar o espinho na carne, né? E eu não vou aqui fazer analogia nenhuma, cogitar nada do que seja espinho na carne, nenhuma baboseira que está tentando fazer, mas eu vou dizer o seguinte: nós temos que nos cuidar muito ainda, agora falando para quem já alcançou uma maturidade, de certa forma, para a gente não fazer que as nossas palavras sejam fardos pesados para aqueles outros que ainda não alcançaram tal maturidade. E isso é uma coisa louca, olha que coisa, irmão. Porque muitas das vezes a gente usa o entendimento, já que o Senhor já nos deu, e usa peso para aquele que não compreendeu. E eu já fiz muito isso, irmão. Eu já fiz muito isso. A gente tem que ter esse discernimento ao que o Senhor está nos chamando a cada um. Então, é a nossa paixão pelo Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa vida com o Senhor, a nossa comunhão, o nosso conhecimento é individual, apesar de se dar muitas das vezes no coletivo. Mas a revelação, ou seja, aquele explodir na mente que faz e abre o entendimento, é só o onipotente, onipresente, onisciente que habita dentro de nós, por meio do Espírito, que pode fazer essa obra. A gente pode ficar falando aqui a madrugada inteira, e pode ter 1000 ouvindo, e pode, às vezes, os 1000 não entender nada. Se o Espírito não vivificar o entendimento, não fazer. Então, nós temos que cuidar nesse aspecto. Eu deixo essa palavra aqui, tanto para aqueles que estão no meio, como eu estive há muito tempo, e ela serve para mim, essa última aqui para mim, para eu que julgo, como dizer, aquele que está em pé, cuide para não cair, e eu digo assim, não cair, não só somente no pecado, a pecar e cair, e etc. Tal, mas não cair quanto ao que nós vamos lançar sobre os nossos irmãos que ainda não compreenderam, não alcançaram a medida que a gente alcançou, e não fazer igual os fariseus. Não fazer igual os fariseus, que ataviavam, né, vestes bonitas, oravam e tal, mas botavam fardo pesado sobre aqueles que ainda não alcançaram. Eu encerro aqui minha palavra, irmão. Irmão, quiser concretizar aqui, finalizar, concretizar. Não, mas eu já entendi que da minha parte é isso também que o senhor tinha para trazer. A gente pode orar para finalizar, Senhor, então. vou finalizar a gravação aqui, para a gente subir, vamos orar. Que Deus abençoe todos os irmãos aí que ficaram até o fim, mais de 2 horas. Tem que amar o Senhor mesmo, para poder estar ouvindo 2 malucos desses falando da contramão, de tudo que a gente ouve. Eu falo para você, se fosse eu, se você estiver pensando que nós somos doidos mesmo, eu afirmo para você, se fosse há 1 ano e meio atrás eu estivesse ouvindo, eu ia pensar a mesma coisa que você. Mas apaixone-se pelo Senhor somente, entregue somente a Ele, e Ele fará, claro, todas as coisas. Amém, irmão? Amém.